Quando você acredita realmente numa ideia, será que ela acontece de verdade? Será que se eu tomar um chazinho para melhorar alguma coisa, será que realmente é o chazinho que está melhorando ou é a minha cabeça que está gerando esse tipo de comportamento positivo? Quer saber um pouco mais? Assista esse corte e se inscreve no canal, deixe seu like. Se nós aprendermos como funciona essa questão do placebo, ou seja, como é que eu posso fazer para uma pessoa acreditar que ela vai melhorar? Né? Através, por exemplo, de um chá. William, eu acho que as pessoas devem, as grandes empresas, né, do meio farmacêutico, do ramo farmacêutico, devem ter muito receio em relação a isso. Porque se as pessoas descobrirem como potencializar o efeito placebo, tu imagina a revolução que acontece, né, na mente e no corpo das pessoas, por exemplo, em relação ao tratamento de doenças. Pois é, não, é que a gente não é falado, né, professor? Essas coisas não são Não. bem faladas, né? Eu, por exemplo, acabei de descobrir agora o que é esse placebo. Uhum. E aí eu já fiz uma associação também, né? Ali no livro, no The Secret, né, que é O Segredo, que vocês têm ali no Netflix para vocês assistirem, que é a base de tudo, né, dessa questão da lei da atração, que começou por ali, a espalhar aí pelo mundo afora. E aí lá no livro ele conta que um rapaz, né, eu não vou saber bem ao certo como é que foi, mas ele estava internado no hospital sem poder andar, alguma coisa assim. E aí na cabeça dele, depois ele contando, que ele estava ele tinha certeza absoluta que ele iria andar até dezembro daquele ano, que ia curtir o Natal com a família. E para os médicos falavam assim, infelizmente ele não vai mais andar, não tem mais como. E aí ele ficou com esse pensamento e lá os médicos tratando tudo, só que ele não conseguia, acho que nem falar na época. Eu sei que, resumindo a história toda, no dia acho que 23 ou 24 de dezembro, ele levantou e conseguiu sair andando do hospital. Então, quanto, né, essa questão, aí eu não sei se é fé isso, né, professor? Essa é a questão do pensamento, né, e aí a gente entra numa outra discussão aqui. É uma outra esfera, porque fé não é lei da atração, são coisas diferentes. Isso, Né? mas ele conta como se fosse a lei da atração, né? É, Ele elas interagem entre si, mas fé é uma coisa, a lei da atração é outra tal, mas é difícil, é uma linha tênue, né? É muito fácil complicar as duas coisas, né? E aí, poxa, ele conta isso lá e faz outros fatos também que eu posso dar exemplo para vocês que eu lembro aqui do filme e do livro, que eu li os dois, eu li o livro e vi o filme. E aí, poxa, ele consegue sair andando dessa situação. E aí, o que eu quero dizer para vocês, que ele estava num ambiente, era só ele contra ele mesmo, porque ninguém ao externo dele poderia ajudar ele. Mas ele ficou pensando tanto nisso, que automaticamente, que nem o professor acabou de dar de exemplo, talvez isso incentivou ele a ter mais força de vontade para querer viver, por exemplo, para querer continuar. E aí o que fez ele levantar na data que ele queria, né? Mas tem um outro documentário na Netflix, eu me esqueço, mas que também fala da capacidade dos indivíduos, através do pensamento, o próprio indivíduo se livrar de doenças. Sim. Onde as pessoas, tem várias pessoas, não é uma só, são várias pessoas que documentaram isso. E que disseram que através do pensamento positivo em relação à doença que estavam enfermas, né? Essas pessoas, através da força do pensamento, através desse pensamento positivo, elas conseguiam se livrar da doença. Então, até que ponto isso interessaria, né? Pensa bem com o que você estaria lidando, né? Se eu tenho uma doença aqui, faz o seguinte, não, tá, peraí que eu vou reparar isso aqui, então peraí que eu vou dar uma reparada nisso. Eu tô, por exemplo, eu há pouco tempo atrás sofri um acidente, bati meu ombro, de vez em quando meu ombro ainda dói. Mas se eu tivesse esse poder mental, né, de pensar nisso e de conseguir fazer uma autocura, tu já pensou? Muda tudo, né? Muda todo o jogo, né? Mas não são todas as pessoas que chegam lá, né? É um grupinho aqui, é um grupo ali. Então, será que isso é a lei da atração? Ou se isso é uma maneira de o cérebro entender, né? O pensamento e a relação que o pensamento tem com o restante dos sistemas corporais. Nós sabemos que nossos pensamentos influenciam o nosso corpo, mas será que influenciaria a ponto de positivamente me livrar de uma doença? Seria isso uma força de atração? Para pensar, né?
Não é para pensar. Mas, professor, eu estava lembrando agora, quando eu estava lá em Londres, eu estava com um problema na coluna, assim, uma dor bem constante, até por causa da moto, muito tempo em cima da moto e tal. E aí, uma hora eu decidi, não, vou parar de focar nisso. Eu estava só focando na dor, sabe? Pensando na dor. Eu falei, não, vou tomar algumas atitudes. E aí que vem a questão da atitude, né? Eu parei, né, de comer algumas besteiras, comecei a me cuidar mais da alimentação e tal, e parei de focar na dor, na coluna. Falei, não, não tenho mais dor de coluna. E eu dormia, pensava assim, deitava na cama e falava, não tenho mais dor de coluna, não tenho mais dor de coluna. E continuava assim, se eu não me engano, foram uns 30, 45 dias em questão de alimentação, troquei a saúde, comecei a me exercitar mais, depois parou. Até hoje eu não tenho mais a mesma dor na coluna. E olha só que engraçado, uma atitude que eu tive lá atrás, alguns pensamentos, eu lembro de deitar na cama e falar assim, eu não tenho mais dor na coluna, não tenho mais dor, sabe? De tanto repetir isso, hoje eu não tenho mais. Eu não sei daí se também, claro que o comportamento, a ação que eu tomei, com certeza influenciou positivamente. Com Mas às vezes, certeza. é aquilo que eu falei antes, né? Tudo que a gente foca, expande. Então, se a gente foca numa dor, se a gente foca num problema, ela acaba se expandindo, né, professor? Em todos os sentidos, Exatamente. né? À medida que você, à medida que o seu foco muda, a sua percepção muda. Como você falou, se você começa a focar muito numa coisa, aquilo vai expandir. A partir do momento que a sua percepção para aquela informação ela diminui, então ela vai o quê? Ao invés de expandir, ela vai regredir. Então a importância que aquilo tinha para o seu cérebro reduz junto. E aí você somou isso a uma série de comportamentos que favorecem, né, a sua saúde no aspecto geral. Então, é explicado a ausência de dor agora, né? Uhum. Prof, nessa questão ali que eu estava falando do quadro dos sonhos, né? Eu tenho mais um exemplo para dar para vocês que também é do filme lá do The Act. E o cara, né? Ele fez um quadro dos sonhos ali. Para quem não sabe o que é um quadro dos sonhos, você pega várias imagens, coloca ali tudo que você deseja conquistar, ou, enfim, fazer, né? Isso que é legal. Não precisa ser só conquistar, pode ser fazer alguma coisa também, como viajar ou comprar um imóvel, enfim. E aí você coloca tudo isso e coloca num momento, um ambiente que você possa sempre estar olhando para ele, né? Para relembrando seus sonhos. E aí, esse rapaz dentro do The Sect, isso que é legal da série, ele acaba comprando um imóvel depois de muitos anos, tá? E aí, quando ele foi para essa casa, foi fazer a mudança, o filho dele, na bagunça das caixas, pegou um quadro do pai. Pegou um quadro e começou a olhar, e era o quadro dos sonhos dele. E aí o pai veio, nem ele não lembrava mais desse quadro dos sonhos, quando ele olhou na foto, a casa que ele tinha colocado foi a casa que ele comprou. Olha só que massa. Eu achei muito legal isso, sabe? Isso lá nos Estados Unidos. Então, tipo assim, o cara montou um quadro dos sonhos com uma casa, depois de, sei lá, 10 anos, 15 anos, ele comprou a mesma casa que estava na foto, só que ele não tinha se ligado que era a da foto, era a casa do quadro do sonho deles, entendeu? Então, tipo assim, será que existe a lei da atração? Eu acho legal isso, né, professor? Quer ver que coisa interessante? Eu passei por uma experiência assim, além da minha faculdade. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar neurociências em 98, na pós-graduação, um professor da pós, ele pediu que nós preenchêssemos um papel, onde nós gostaríamos de estar daqui a 10 anos. Foi na pós-graduação da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ali no Prado Velho, me lembro direitinho. Eu fazia até com um amigo meu. E, cara, aí eu peguei, 10 anos, começando a ler isso, aí eu botei assim, escrevi assim, que há 10 anos eu quero estar fazendo o meu doutorado e já quero ter um título de neurocientista. Pois é, isso foi em 98. Eu me lembro que em 2003 eu terminei o meu mestrado em neurociências e comportamento, olha só. Eu fiz a especialização e terminei o mestrado em 2003. E em 2005 eu já estava fazendo meu doutorado. Isso foi em 98. Cara, quase fecha o tempo de 10 anos, entendeu? Para que eu pudesse chegar aonde eu estava mentalizando que eu deveria chegar. Uhum. Sabe? Então, cara, a palavra tem poder. Claro, eu gerei ações e comportamentos e emoções que me colocaram no trilho, como eu te falei. Eu peguei a correnteza, irmão. Entendeu? Eu peguei a correnteza e eu estava com a galera. Então, quando eu falava de neuro, eu estava junto com eles. Quando eu falava de pesquisa em neuro, que o cara queria ajuda, eu estava lá, eu estava dentro da UFSC, entendeu? Dentro da Federal ali de Santa Catarina, com a galera falando disso o tempo inteiro, trocando ideia. Ou seja,
além de eu ter escrito no papel, eu gerei comportamentos, ações e emoções que fizeram com que o meu ambiente estivesse de acordo com aquilo que eu queria, com aquilo que eu queria conquistar. Então é legal isso, né? É lei da atração, mas a gente pode vamos ver até... o que a ciência vai dizer. Vamos ver